Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais de um Jurídico quê? E o nosso assunto de hoje vai ser sobre a famosa LGPD, que nada mais é do que Lei Geral de Proteção de Dados. Mas afinal, o que é LGPD? Por que ela foi criada e da onde que surgiu a ideia de criação dessa legislação? Bom, a LGPD ela foi sancionada aqui no Brasil em agosto de 2018 e ela teve uma forte inspiração na GDPR. GDPR é General Data Protection Regulation. E nós fizemos um vídeo específico sobre GDPR que a gente já publicou aqui no canal. Então se você não viu ainda, clica aqui no card, procura aqui na descrição do vídeo, que lá tu vai ter mais informações. Mas agora em 2019, final de 2018, desde quando surgiu a legislação, tem um alvoroço no mercado sobre LGPD e é um pavor e todo mundo está preocupado. Por quê? Porque desde lá de agosto de 2018 até agora o final de 2019, a legislação ainda não está aplicável, ela está em uma fase de transição que juridicamente a gente chama de vacatio legis, mas ela entra em vigor em 2020. Então basicamente está um alvoroço no mercado de todas as empresas, principalmente as empresas de tecnologia, como startups, fintechs e outros provedores de tecnologia, trabalhando em colocar a sua base de dados, né, e a sua política de privacidade, termos de uso e tudo mais, colocar de acordo com as determinações exigidas pela LGPD. Mas beleza, então qual que é a principal função da LGPD? Ela tem nada mais nada menos a função de determinar como as empresas deverão fazer o tratamento de dados dos brasileiros. Ou seja, basicamente estabelecer parâmetros de como esses dados devem ser coletados, armazenados, processados e destruídos. Então, basicamente, para a gente sair de um plano inicial, a gente tem que saber quem são os caras que a legislação determina. Então, a gente ouve muito falar sobre operador e tudo mais. Então, quem basicamente são os caras que a legislação determinou, né? E como ela conceituou esses caras. Então, a primeira conceituação importante é a gente determinar quem que é o titular. Então, basicamente, o titular é a pessoa natural que se refere aos dados pessoais que são, de alguma forma, tratados. Já o controlador é a pessoa, tanto física ou jurídica, de direito público ou privado, que vai tomar as decisões de como devem ser realizados os tratamentos dos dados pessoais. Já o operador também é toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, blá blá blá, que vai realmente fazer o tratamento desses dados. Já o encarregado, que é o Data Protection Officer, que a GDPR nominou, ele é o cara indicado pelo controlador que vai fazer a função de comunicação entre os titulares, que vão ter os seus dados processados, e o controlador. E também se fala sobre agente de tratamento, que nada mais é que o controlador e o operador, segundo a legislação. Bom, mas o que é tratamento de dados afinal, Lai? Isso vocês podem estar me perguntando. E aqui eu vou precisar de um auxílio, porque isso é uma conceituação que a legislação trouxe. Ela acabou falando o que é tratamento de dados. Mas no intuito de responder isso, ela acabou ampliando esse conceito e se tornou até um pouco genérico e amplo demais. Então aqui eu vou ler exatamente o que a legislação fala para não deixar nada passando para vocês entenderem. Então basicamente é toda operação realizada com dados pessoais que se refere, e agora que eu venho falar para vocês, a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Aqui a gente vê que a legislação ela realmente atirou para tudo quanto é lado. E, basicamente, na prática, se você tiver acesso de alguma forma
aos dados pessoais, é bem provável que você esteja fazendo um tratamento de dados. Outra pergunta que vocês podem me fazer é: e todos os dados que eu disponibilizo na internet são considerados dados pessoais? E a resposta que eu posso dar para vocês é que não. Nem todos os dados disponibilizados na internet são considerados dados pessoais. Basicamente, os dados pessoais são aqueles que seja possível identificar ou que seja identificável de alguma pessoa natural. Então, basicamente, nome e CPF, isso é um dado pessoal porque eu consigo indicar, identificar quem é a pessoa. Os dados que permitem que a pessoa seja identificável são aqueles outros dados que não necessariamente possam ser nome ou CPF, mas que na soma deles eu consigo identificar quem é a pessoa natural titular daqueles dados, de quem é aqueles dados. Então, basicamente, por exemplo, se eu conseguir saber que os dados da pessoa do endereço tal, na rua tal, no apartamento tal, basicamente eu vou saber de quem que é o titular daqueles dados, quem que é a pessoa por trás daqueles dados pessoais. Bom, então a gente entendeu qual seria o primeiro passo das empresas, que basicamente é entender em que formato que ela se enquadra perante a lei e se ela de alguma forma está fazendo tratamento de dados e se esses dados são pessoais ou não. E o segundo passo é a empresa permitir uma soberania do titular dos dados. Basicamente é o que o titular ou usuário de qualquer serviço, seja online ou offline, de ter soberania sobre os dados coletados. Então, basicamente, as empresas elas têm que fornecer formas onde que seja claro de que o titular dos dados deu a anuência para coleta, armazenamento, transmissão, o que for. Basicamente, que ele anue com o tratamento dos seus dados. E o documento, geralmente, que isso está previsto é dentro da política de privacidade ou dentro de uns termos de uso, por exemplo, em caso de startups ou empresas de base tecnológica. É nesse documento onde o usuário do serviço ou da plataforma vai anuir de que forma que os dados possam ser tratados. Então a legislação determinou que isso provavelmente tem que ser em algum documento apartado e de forma escrita, não pode simplesmente ser uma anuência verbal. Então basicamente a política de privacidade, que em alguns casos era implementada dentro do contrato, ou era somente uma cláusula esparsa dentro de algum contrato ou de uns termos de uso, ela tem que ter uma maior relevância agora. E nesse ponto de dar soberania para o usuário que é titular dos dados, a LGPD vem, no meu ponto de vista, com as maiores inovações nesse sentido. Porque essa soberania permite que o usuário ele possa ter alguns direitos que naturalmente ou anteriormente não era tão claro. Que basicamente permite que o usuário hoje ele pode solicitar a alteração dos dados que ele tenha fornecido, ele pode fazer a revogação, então ele fala, não quero mais que tu utilize meus dados, e ele pode também pedir a exclusão, que ele fala assim, não quero mais que meus dados sejam armazenados ou tratados por você. Então, anteriormente, basicamente, quando o usuário fazia a cessão desses dados, ele não tinha muito como retornar, ele revogar essa autorização. Hoje em dia, a legislação determinou que as empresas elas têm que permitir que o usuário faça isso, tanto em nível jurídico como em nível tecnológico. Bom, outro ponto que podem perguntar é, Lion, qual que é a amplitude de aplicação da LGPD? Se eu tiver o meu servidor fora do país, ou se a minha empresa estiver fora do país, ou de alguma forma transferir ou levar esses dados para fora do país, a LGPD ela é aplicável? E a resposta que eu posso te dar é que sim, a LGPD ela vai ser aplicável em situações como essa. Basicamente, a LGPD determinou quais são as situações que ela possa ser aplicada. Isso é o que a gente chama de aplicação extraterritorial. Então, basicamente, ela fala que a LGPD vai ser aplicável independentemente se o tratamento dos dados ocorrer no país ou fora do Brasil, se aqui no Brasil ou fora, e independente do meio, seja os dados armazenados ou tratados aqui no Brasil, ou seja eles armazenados ou tratados fora do Brasil. Então ela vai ser aplicada desde que o tratamento seja realizado em território brasileiro, então os dados podem estar armazenados fora do Brasil, mas eles podem ser tratados aqui no Brasil, ou a atividade de tratamento tenha como objetivo a oferta ou fornecimento de bens e serviços, ou tratamento de dados de indivíduos localizados aqui no Brasil, ou se os dados pessoais sejam de alguma forma coletados em solo brasileiro. Então, basicamente, resumindo, se os dados são coletados no Brasil, ou se eles são dados de brasileiros tratados no exterior, ou mesmo que ele seja coletado no exterior, ou tratado no exterior, mas isso serve para fornecer
bens, produtos, serviços ou tratamento de dados em solo brasileiro, a LGPD vai ser aplicada. E daí tem pessoas que falam, Mas, Lion, a minha empresa ela não faz coleta de dados pessoais. A LGPD se aplica? então, na verdade ela vai se aplicar, porque a LGPD ela não fala somente sobre dados pessoais. Ela dá uma grande relevância sobre dados pessoais, mas ela fala sobre tratamento de dados, seja eles pessoais ou não. Inclusive a lei ela faz previsões sobre um ponto que a gente chama sobre dados anonimizados. Se vocês quiserem que a gente fale um pouco sobre isso, a gente até faz um vídeo específico sobre isso, mas basicamente são aqueles dados que eu não consigo identificar ou que não seja possível fazer uma engenharia reversa de identificar quem que é o titular daqueles dados. Mas isso está previsto na LGPD. Ela também não faz previsão somente sobre dados pessoais, ela faz uma previsão de forma ampla sobre proteção de dados. E daí vem algumas outras perguntas também. Lion, a minha empresa ela não trabalha, ela não é uma startup, ela não é uma fintech, ela não é uma empresa de tecnologia. A LGPD é aplicável? Sim, em nenhum momento a legislação fala que a LGPD ela vai ser feita somente para empresas que tenham plataformas digitais. Então, mesmo que tu seja um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, uma empresa qualquer de ramo tradicional e comum, se tu faz tratamento de dados de acordo com o que a legislação determina, vai ser aplicado sim a LGPD para o seu caso. E outro ponto que a legislação fala é que a partir do momento que se encerra o tratamento de dados, onde eu não preciso mais fazer o tratamento de dados desse titular, a empresa é obrigada a fazer a exclusão desses dados, né? Então, quando a empresa termina de fazer o seu tratamento de dados, dentro do que a legislação conceitua, após encerrar isso, a empresa ela é obrigada a fazer a eliminação desses dados. Bom, esse foi um vídeo para vocês terem mais um overview. Tem um monte de questões mais específicas dentro da LGPD, que se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vocês podem perguntar que talvez a gente faça um vídeo específico sobre isso. Mas isso daqui serviu para vocês terem pelo menos uma ideia do que significa a LGPD, de como que ela se aplica, quem são os caras que ela de quem são os caras que ela conceitua, o que são dados, o que é tratamento, o que são dados pessoais. Então aqui pelo menos a gente teve um overview.